Nada melhor para começar essa noite tão especial do que ele, que é professor do Colégio Anchieta, muito querido pelos alunos, crescido na periferia. Quais são as alternativas para um jovem de periferia? Com vocês, Cleomar. Professor, antes de mais nada, é um contador de histórias, né? Então vamos lá. A minha infância e adolescência foi numa área de periferia, na cidade de Canoas, bairro Matias Velho, na época tido como um dos mais violentos do estado do Rio Grande do Sul, quiçá o mais violento. Crescer em uma área de periferia, por si só, é um grande desafio. Eu me lembro como eram as coisas, a falta de recurso, né? Pelo fato de pertencer a uma família bastante humilde, bastante pobre, havia apenas o básico, tá? Para garantir a sobrevivência da gente. Nada de luxo, nada sobrando, pelo contrário, muitas vezes faltando coisas essenciais. Eu me lembro das ruas sem asfalto, o esgoto a céu aberto, uma realidade das áreas periféricas, né? Hoje mudou muito essa realidade. Eu moro há 41 anos no mesmo lugar, então eu consegui acompanhar a evolução desse lugar ao longo do tempo. Então, assim, mas tem uma história que eu me lembro muito bem, assim, de 3 anos de idade, né? Um pouco difícil de lembrar, mas foi algo bastante marcante. O fato de ter esgoto a céu aberto, né, fazia com que para acessar as casas vindo da rua, tu tinha que atravessar o que a gente chamava de pinguela, uma pequena ponte estreita para dar acesso até a moradia, né? Tava eu e uma prima minha, de 3 anos de idade, também atravessando, a gente de mão dada, e por algum percalço ali, a gente acabou se desequilibrando e caiu de cabeça, literalmente, né? A nossa sorte é que tinham algumas pessoas adultas próximas, porque a gente caiu e ficou cravado de cabeça no meio do esgoto. Foi uma situação bem complicada. Mas, enfim, situações como falta de energia, falta de água eram bastante frequentes, muito comum em qualquer situação de periferia, né? Para uma criança, até interessante, quando falta luz, tu fica à luz de vela e tu consegue, de certa forma, ali te entreter, brincar com as sombras, né? Agora, para a realidade dos nossos pais era muito complexo, né? O pouco alimento que estava condicionado na geladeira, às vezes era perdido, porque eram horas, às vezes mais de 24 horas, sem energia elétrica, né? Outra realidade era ficar sem banho, né? Para a criança isso não importa muito, mas para um adulto que está chegando do trabalho cansado, a gente sabe a necessidade de um banho para relaxar, né? Imagina a criança brincando o dia inteiro de chinelo de dedo, aquele pé sujinho pra caramba, né? Quando muito tinham água para lavar os pés, porque a gente sempre mantinha uma reserva de um balde para pelo menos essa higiene mais básica, assim. Quanto à escola, a escola pouco estimulava. Na verdade, ela cumpriu o papel social, né, de manter estagnada a maior parte da população. As pessoas, elas não desenvolvem, de certa forma, a capacidade de pensar, de relacionar, se não são ensinadas, né? E me é muito caro o lema da nossa escola, né? Colégio Anchieta ensinando a pensar. Essa não é a realidade da escola pública na qual eu fui criado e fui ensinado, fui alfabetizado, né? Para a população que não é ensinada a pensar, é muito fácil de ser manipulada. E isso vai ajudar a manter o status dominante, né? Excluindo a possibilidade do sonho da maioria das pessoas pobres de um dia poder melhorar de vida. A maioria das pessoas se dá conta disso, mas quando já é muito tarde, né? Acabam caindo numa condição de conformismo, tá? E se deseja apenas sobreviver. Assim como foi com os pais, com os avós, né? Seguindo aquela mesma lógica de uma família por origem pobre. Na juventude, a juventude na periferia, por si só, é algo bem complexo. Eu assemelho um tanto à lei da selva, né, onde os mais fortes se destacam, o que, obviamente, não era o meu caso. Com a adolescência, vem também aquele sentimento de pertencimento ao grupo, que é tão natural entre os jovens, né? Mas se tratando de uma realidade de periferia, por vezes, andar em grupo não é uma boa estratégia, né? Eu aprendi isso vendo muitos amigos, muitos daqueles que andavam junto, que jogavam bolita, que jogavam bola, perdendo a vida ou perdendo a liberdade já na adolescência, né? Para um jovem de periferia, né, quando a gente tem muito pouco, é necessário, é fundamental tu tentar arranjar outras estratégias para conseguir os bens de consumo tão propagados pela mídia, né? A gente, infelizmente, e em qualquer classe social isso acontece, né? A gente existe na lógica do consumo, logo existo.
Obviamente que na periferia também existe essa necessidade de ser enxergado a partir daquilo que tu demonstra esteticamente, né? Óbvio que para um jovem pobre, ele também vai ter vontade, vai ter desejo de vestir aquilo que ele vê na televisão, como a moda, como o belo, né? A estampa do belo, a estampa da moda. E isso acaba atraindo, muitas vezes, os jovens para o caminho mais fácil, que é o caminho das drogas, que é o caminho do crime, né? O que vai acabar, infelizmente, com uma boa parcela já da população masculina já na idade adolescente, né? Isso a gente consegue comprovar em qualquer dado estatístico com muita facilidade. Desde os 11 anos de idade, eu iniciei a minha vida de trabalhador, né? Como ajudante de obras, ajudava meus tios em obra. É um trabalho duro pra caramba para uma criança de 11 anos, né? Eu olho hoje os meus alunos de 5º ano, né? Que tem mais ou menos essa idade, e me projeto, né, na minha realidade a partir do que eu percebo deles, né? De fato, muito complicado, né? Mas a necessidade e a vontade de trabalhar, de poder ajudar o pai e a mãe, né, de poder ter um dinheirinho para comprar alguma coisinha um pouco melhor também, isso fazia com que a maior parte dos meninos da minha idade, na época, né, isso a gente está falando aí no final da década de 80, início da década de 90, no século passado, boa parte ia trabalhar, outros acabavam pendendo por outros caminhos, né? O pai e a mãe sempre diziam pra gente, né, que a gente tinha que trabalhar, que a gente tinha que fazer as coisas, e aprender um ofício, por mais bruto que fosse, era fundamental para garantir a sobrevivência da gente, né? Muitos acabavam recorrendo a um caminho mais fácil, né, o caminho das drogas, o caminho do roubo, que é uma realidade muito clara nas comunidades pobres, e isso desde que eu me conheço por gente, né? Eu diria que eu tenho sorte, né? Eu tenho sorte por ser o irmão mais novo, por ter tido um irmão mais velho que me serviu de modelo, né? De como agir e de como não agir. Na verdade, ele é um modelo a não ser seguido, né? E eu, desde cedo, já consegui me dar conta disso. Desde os 13 anos de idade, ele já andava envolvido por esses caminhos mais fáceis aí, né? Por assim dizer. Embora ele também trabalhasse, né? A gente sabe que para um jovem, né, de 13, 14 anos, que está trabalhando, que não tem formação, que não tem estudo, o salário ele é algo muito pouco para garantir um mínimo, né? Então, obviamente que o meu irmão, assim como muitos outros jovens de periferia, além do trabalho também se envolvia em outras questões aí que não eram tão legais, né? Eu lembro da minha mãe e do meu pai, da tristeza nos olhos deles quando o meu irmão saía de casa, né? Muitas vezes ele saía escondido de madrugada, né? Mas eles não tinham muito o que fazer, assim, né? E eu via a mãe, né, assim, chorando, rezando, com a intenção apenas de que o filho voltasse vivo para casa. E isso me impactava, de certa forma, né? Bastante, eu diria. Bom, a gente sabe como é que é o desfecho dessa gurizada que acaba entrando para esse mundo, né? Por sorte, ele ainda, até hoje, ele vive e tal, mora em Caxias, mas até hoje cruza caminhos meio tortuosos aí. Mas ele acabou sendo, talvez, a minha salvação, né? A sorte de ter um irmão mais velho que errou muito, e a gente aprende pelos nossos erros e também pelos erros dos outros, né? E cada vez que eu fazia alguma coisa errada, que eu fazia alguma coisa que não estava dentro da lógica daquilo que o pai e a mãe sempre pregavam pra gente, a minha mãe dizia para mim: tu tá ficando igual o teu irmão. E isso me batia de um jeito, né? Mas eu acho que no fim das contas eu tive sorte. Quando eu tinha 13 anos de idade, né, o meu irmão já estava com 16 anos, quase 16 anos, e em função de ele andar com gangue, de andar com uma gente não muito bacana, ele já era jurado de morte no bairro. Teve um dia que eu fui na frente de casa, era o dia que o pai chegava do trabalho com uma cesta básica, né, que muitas empresas acabam dando para os seus funcionários, e eu ia ajudar o pai, né? Hoje é o dia da cesta básica, eu ia esperar o pai no portão, quando ele descia do ônibus, eu ia correndo para ajudar para pegar uma sacola. Nesse dia, eu tinha 13 anos de idade, quando eu cheguei no portão, a gente mora quase na esquina, tinha um cara na esquina, nem dei muita bola, o cara me confundiu com meu irmão, era início do anoitecer já, e ele me deu um tiro. Né? Eu levei um tiro no braço, o tiro entrou, atravessou o pulmão, se alojou próximo à coluna. Eu sei que no final das contas eu quase morri, né? Antes mesmo de começar a vida, né? Talvez esse tenha sido assim o ponto de divisor de águas, né?
de fato, eu não queria aquele caminho, né? E o fato de estar à beira da morte me fez pensar sobre muitas coisas, né? A gente sabe que, embora seja feio de dizer, existe sim, de fato, na periferia, algo que a gente poderia classificar como um determinismo geográfico. O meio, ele é influente demais e é tão difícil de sair dessa lógica, tá? Durante a adolescência, era muito comum, né, na volta da escola, a abordagem policial, a truculência, né? Eu trabalho desde os 11 anos de idade, então eu era abordado à noite, voltando da escola, depois de ter trabalhado o dia inteiro, com, assim, de um jeito bem grosseiro, né? Vai para a parede, vagabundo, aquelas coisas assim que a gente vê muito em filme, né? Eu me vejo, às vezes, dentro de um tropa de elite, né? É estranho, mas mais ou menos isso acontece, né? Mas a minha realidade, ela acabou sendo diferente da maioria dos jovens que eu conheço, né? Que muitos deles acabaram mortos ou presos em função dos caminhos seguidos. Né? Eu consegui escapar dessa lógica e acabei tendo uma vida comum, né? Talvez nem tão comum assim, né? Acabei me tornando um professor, né? Mas o fato de eu me tornar professor faz com que eu tenha refletido muito sobre toda essa trajetória. Então, assim, eu não me julgo alguém especial em função daquilo que eu conquistei. Tá? E nem entendo que seja também mérito pessoal. Eu consegui entrar na faculdade, fazer uma graduação, e hoje estou aqui fazendo esse relato para vocês porque eu tive algumas oportunidades que eu soube aproveitar. Políticas públicas de inclusão, de fazer com que as pessoas pobres tenham acesso a entrar na faculdade. Isso fez a diferença para a minha vida e eu acredito que eu consegui aproveitar essas oportunidades. Mas pouca gente consegue enxergar essas oportunidades, até porque elas são quase nulas, né? Talvez hoje eu fosse um trabalhador comum, um motorista de ônibus, um operário de uma fábrica. Não que isso seja demérito, pelo contrário, todas as profissões têm uma importância gigantesca para fazer com que essa engrenagem toda se movimente, né? Mas eu acabei conseguindo trilhar esse caminho e me descobrindo professor, né? Para os ex-alunos, que foi por parte de quem partiu o convite para que eu esteja aqui hoje, né? Eu acho que ao longo da minha vida docente e o encantamento que eu tenho pelo fato de ser professor faz com que, com muita facilidade, eu deixe transparecer o entusiasmo e o encantamento que eu tenho pelo fato de aprender e ensinar, né? Mais aprender do que ensinar. O que fica de exemplo dessa minha história, né? Para mim fica um ponto de interrogação. Né? É possível fugir dessa lógica, mesmo numa situação de vulnerabilidade social bem complexa? É possível. Tá? É possível ter alternativas para um jovem de periferia? É possível. Porém, não depende exclusivamente dos jovens. Né? Isso é algo que, para mim, é muito claro. Não depende apenas da boa vontade de um jovem de periferia de querer fazer diferente. A decisão é maior, é muito maior. Ela está no âmbito das decisões políticas. Né? Decisões essas que acabam desperdiçando tantos talentos sem que esses sequer tenham a chance de um dia sonhar em algo um pouco maior, em algo um pouco mais alto. Né? E vocês que são as pessoas esclarecidas, vocês que têm acesso aos recursos, conhecimento, vocês são os responsáveis por tentar diminuir esse abismo social. Pois vocês aí são, talvez, os políticos, os empresários do futuro. Muito obrigado.